Olá, amigos, aqui é o Arthur do canal ABGraph novamente, e nessa parte 3 do nosso tutorial de introdução ao Blender, nós vamos modelar aqui para a nossa cena de café da manhã, 3 frutas, tá? Uma carambola com aquele efeito de luz característico dela, né? Nós vamos modelar também aqui uma maçã, tá? E a gente vai modelar uma banana, certo? Todas elas com uma aparência já bastante interessante, né? A gente não vai caprichar 100% nelas, porque eu tenho vídeo tutoriais só das frutas, tá? Onde a gente faz um trabalho mais refinado ainda e deixa ela mais perfeita. Então, depois eu vou deixar aí nos cards e talvez na descrição do vídeo, links para esses tutoriais. Mas aqui a gente já vai chegar nesse resultado que vocês estão vendo aqui, tá bom? Vamos lá, vamos acompanhar junto comigo. A primeira fruta que a gente vai modelar é uma banana, tá? Para fazer isso, eu estou na versão 4.4 do Blender, né? Em versões antigas, você vai ter que ativar um add-on chamado Image Explains, Images Explains. Nessa aqui já vem pronto, né? A gente já vai fazer isso aqui de uma maneira mais rápida, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou dar um Shift A, vou procurar aqui por Image, e vou pegar um Mesh Plane. Isso aqui vai me trazer a textura da banana já aplicada no plane, tá? Aí eu vou deixar para vocês aí no vídeo o arquivinho que tem a textura da banana, tá? E assim, se por acaso não conseguir baixar aí, a gente dá vou deixar na tela que vocês podem dar um print e usar também, tá bom? Então, eu vou aqui nos meus downloads, vou procurar aqui textura, banana, e vou dar um import images as planes, tá? Aí ele vai importar, vai vir grandona assim, não tem problema, né? Depois a gente faz a escala. O que eu vou fazer com esse plane agora? Eu vou jogar ele lá para cima, GZ, jogar ele mais para cima, e vou escalar ele já um pouco, ele está muito grande, tá? Mais ou menos um tanto assim, acho que é o tamanho parecido aí com o que deve ser, né? Aí a gente vai editar o material dele também, eu vou aqui no material, ele tá com a textura aqui no Base Color com a textura da banana. Primeira coisa que eu vou fazer é zerar o Roughness, tá? Vou zerar o Roughness e eu vou tirar essa textura da banana aqui, clicando nessa amarelinho, vou dar um Remove aqui. Nós não vamos usar essa textura aqui. A gente vai usar uma que vem aqui no Emission. Vamos clicar na bolinha, Image Texture e pego a textura da banana na lista aqui. Ó. Esse Emission, ele vai também trazer a textura da banana, porém, a gente vai ter um controle maior dela, tá? Eu vou deixar aqui em 1, mais ou menos. Ela tá meio, assim, branca demais. O que a gente vai fazer? A gente vai lá em cima, pegar o base color nosso e jogar ele para preto, tá? Aí ele só vai agora mostrar aí a emissão, tá bom? Ok, estamos prontos aqui para começar a nossa modelagem. Vamos pensar aqui, olhando a banana, ela tem um formato de um cilindro, só que é um cilindro que tem uma curvatura e lá nas pontas ela fecha, né? A gente tem que olhar isso aí na hora que a gente vai modelar as frutas para a gente ter um fluxo de modelagem, tá? Então aqui a gente pode olhar também e perceber que a banana tem como se fosse aqui lados, ó. Não dá para mostrar aqui tão fácil, mas é como se fosse ladinhos assim. Se você já viu uma banana verde, você vai ver mais fácil que ela não é redondinha, ela tem uns ladinhos, né? Então, para modelar ela, primeira coisa a gente vai para a vista 3 aqui, que é a vista right, tá? Vista right. Agora, eu vou clicar Shift com o botão direito para mover o meu cursor para cá. Tá vendo? Ó? Shift com o botão direito. E aí eu vou dar um Shift A e vou colocar aqui um circle, mesmo que a gente usou para fazer o prato e a cuia, tá? É bem versátil essa forma aí. Circle. Esse circle aí, a gente vai aqui na descrição dele e a gente vai trocar os vértices para 8. Ou seja, ela vai ter 4 lados aqui na frente e mais 4 lá para trás, que a gente está vendo como se fosse um lado dela, né? Então, coloca 8 aí. O raio, você já pode diminuir aí para 0,02, alguma coisa assim. Vai puxando assim com o mouse, aí dá para você ter uma noção. Mas não preocupa muito com isso não, porque a gente vai fazer uma operação logo em seguida aqui, tá? Então é isso, 8 e 5. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai girar
esse perfilzinho aqui, vocês estão vendo ele, né? A gente vai apertar o R aqui, ó, e girar ele 90 graus. Se quiser digitar aí 90, ó, beleza. Eu vou fazer uma coisa, eu vou até escurecer um pouquinho mais aqui a textura da banana, indo lá no meu Emission, Strength, vou deixar em 0,8, 0,5 tá bom. Fica mais visível aqui a nosso perfil. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou dar uma escala e achatar ela, para ela ficar uma pontinha na parte de cima e a pontinha na parte de baixo da banana. Então, eu vou dar um S aqui, ó. S. Como eu já tinha colocado mais ou menos centralizado, o meu vai ficar bem legal, ó. Tá vendo? Ó? Tá quase tocando em cima e embaixo. Se precisar dar um Gzinho aí, né? Movimenta um pouquinho. Beleza, a gente tá tudo setado para a gente começar a modelagem da nossa banana. Próximo passo. Lembra que a gente fazia para modelar a cuia e o prato? A gente entra no modo de edição, porque o modo de edição é que permite a gente brincar com vértice, com edge, com face, né? Então, modo de edição, atalho, tab. Entramos no modo de edição. No modo de edição, por padrão, ele já entra aqui nesse modo edge, né? Que são as arestas. E é esse modo que a gente vai querer usar, tá bom? Aí nós vamos fazer uma operação que a gente já usou lá na cuia, a operação de extrusão. Só que a extrusão, quando você faz ela na face, ela vai reta para cima. Quando você faz ela na edge, e na aresta, ela fica livre para você movimentar. Então é um pouquinho mais fácil com as edges, tá? Então agora eu vou apertar E para fazer a extrusão, e mover o mouse aqui, ó. Conforme eu vou movendo o mouse, eu vejo que ele está criando faces ali, tá vendo? Então eu vou mover mais ou menos esse tanto aqui, ó. E aí eu vou tentar seguir aqui a curvatura da banana, tá? Mais ou menos um tanto assim. Eu não posso fazer nem muito grande, que senão eu vou perder um pedaço de curvatura lá embaixo, em cima, e nem muito pequeno também, para não ficar muito extremamente detalhado. Depois nós vamos detalhar de outra forma, tá? Aqui, beleza. Outra coisa, a gente vai apertar R, né, para girar aqui um pouquinho, ó, para acompanhar a curvatura. Lá em cima e lá embaixo tem que ficar tipo 90 graus com esse segmento que nós criamos, tá? Feito isso, eu vou repetir esse passo, ó. E, gira aqui, gira mais um pouquinho, tá? Se precisar, depois eu volto no outro. Mais outro E aqui, ops. Ah, eu tô com Proportional Edge ativado, vou desativar, tá? Vou fazer outro E aqui agora. Também girar um pouquinho. Talvez eu escalo um pouquinho, eu diminuo um pouquinho o tamanho, ó, conforme você vai chegando nas pontas, vai ser necessário. Esse aqui ficou meio errado, nós vamos corrigir ele daqui a pouco, tá? Outro E aqui, mais ou menos aqui assim. Já posso também girar e escalar também, tá? Vou fazer mais um. Escalar, girar. Tá vendo? É um fluxozinho. Não tem muito segredo, tá? Aí, mexer um pouquinho se precisar, ó. Mais um aqui. Agora aqui, como eu tô deixando mais fininho, eu vou fazer pelo menos mais um ou dois aqui, tá? Ixi, eu fiz um sem querer. Ó, se vocês fizerem um sem querer, dá um ESC e um Ctrl Z, tá? Para desfazer, porque mesmo que você dá o ESC, ele ainda fica lá aquela extrusão, aí ela gera lá uns vértices a mais, né? Até deixa eu mostrar para vocês um outro segredinho aí, tá? Eu mostro muito dica assim quando a gente vai fazendo tutorial. Se eu der o E, esquecer, fizer errado, deu o ESC, igual eu falei, ficou duplicado ali. Tem dois anéis em um lugar só. O que eu vou fazer? Eu vou dar um A para pegar tudo. Eu vou dar um M de Maria, que merge. Merge quer dizer combinar. Ele vai combinar os vértices de acordo com a distância deles, a última opção. Por padrão, isso aqui, ó. Tá vendo que ele apareceu removed 8 vértices aqui? Por padrão, ele pega uma distância bem pouquinho. Então, quer dizer, aquilo que está praticamente colado no outro, ele vai remover as sobras, tá? Ah, mas agora eu perdi a seleção aqui. O que eu faço? Venho com Alt no teclado, aperto Alt, aperto o botão esquerdo. Ele pega todo o anel aqui, tá? Eu não estou girando a vista, mas vocês já vão ver que ficou já o perfilzinho da banana nesse pedaço aí, tá? Então, peguei Alt lá, para pegar o anelzinho todo. Vou girar aqui, vou escalar.
Vamos mover um pouquinho, escalar um pouquinho aqui. Tá? Isso aqui é no olho mesmo, tá, gente? Vou dar um zoom agora. E agora eu vou fazer outra extrusão aqui, mais ou menos até aqui assim. Escalar. Não precisa ficar exatamente igual, mas é bom, sabe por quê? Porque a gente vai usar essa textura que está aí no fundo. Então é legal que você tenha uma simetria que vai facilitar seu trabalho depois na hora de texturizar, tá bom? Mais uma extrusão aqui. Nós não vamos fechar ela ainda não, tá? Nós vamos deixar para fechar lá depois. A última, menorzinha também, ó, escalar. E aí, dá um Gzinho para mover. Tá bom. Aqui tá pronto. Quer ver como tá pronto? Vou girar a vista para vocês verem, ó. Ele modelou já a seção todinha da banana. É claro que ela está toda quadradona, né? Mas a gente vai fazer o outro lado agora e eu vou fazer aquele mesmo procedimento que a gente fez com a cuia e com o prato. A gente vai aplicar modifier, lembra qual que é? Subdivision Surface, né? Volto para a vista 3 e agora eu vou pegar e fazer a mesma coisa do outro lado. Mas antes, eu vou pegar esse aqui, ó, com Alt, vou dar um G, vou dar uma corrigida, acho que vou ter que escalar um pouquinho. Mais um G aqui. Talvez eu precise fazer mais uma... Eu acho que eu vou precisar fazer mais uma subdivisão aqui, tá? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse aqui com Alt. Vou dar um G aqui e deixar ele mais para cá um pouquinho. Talvez vou escalar um pouquinho. É bom que ele não passe nem para cima nem para baixo, mas também não pode ficar muito para dentro ali, não. Tem que ficar praticamente exato ali, tá? Se vocês tiverem dificuldade com a movimentação, aperta o Shift enquanto se movimenta, fica mais preciso. Ok. Tá bom, né? Vou fazer agora a mesma coisa do lado de cá. Agora eu vou mais rápido, tá? Vou fazer o E, tá? Girei. Vocês podem fazer aí também. Tá? Um pouquinho de escala. Outro E aqui. Girar. Se eu não girar, ele vai chegar lá no final e vai ficar todo bagunçado. Então tem que ir seguindo esse fluxo, tá? Isso aqui é a prática de modelagem profissional que o pessoal usa aí, estúdios e tudo mais. Então, eu não estou falando isso da minha cabeça, não. Isso aqui é usado mesmo, tá? Coisa séria. Outro aqui. Vou girar isso aqui um pouquinho mais. Vou aqui agora dar mais uma movimentadinha, tá? Não se preocupa demais se faltar um pouquinho aqui na curvatura, porque essa curvatura vai ser gerada depois. Não pode deixar faltar muito, mas um pouquinho pode, tá? Outra extrusão aqui, outro giro, escala, dá um Gzinho aqui, tal. E aí tô chegando no final, né? Aqui eu acho que vai caber, gente, fazer um pouquinho mais, tá? Eu vou escalar um pouquinho mais aqui, fazer pelo menos mais alguns segmentos, porque aqui eu tenho a curvatura maior. Quanto mais curvatura você tiver, mais segmentinho você põe para abranger aquela curvatura, tá? Mais uma extrusão aqui. Vou girar, escalar. Eu acho que aqui também é o mesmo lance. Acho que eu girei demais. Vem para cá. Tá aí. Talvez eu teria que fazer ela no meio aqui, ó. Vamos fazer ela no meio? Ctrl R. Ctrl R. Lembra que a gente usou isso aqui lá na cuia, né? Agora eu posso movimentar, eu posso dar ESC para ficar centralizado. Agora eu dou um S aqui para girar, para escalar. Aí, ficou melhor, né? Agora, esse daqui, outro E. Vou pegar essa curvatura aqui, ó. Escala, acho que eu girei demais. Outro E. Escala. Né? Se você achar que ficou muito pequeno aqui, você pode vir com Alt e apertar GG. Aí você pode movimentar ele ali, ó. Brincar um pouquinho, sabe? GG, ó. Aí. Agora eu vou pegar com Alt ali, o E para fazer a extrusão. Aqui eu vou fazer uma escala para fora, porque o cabinho aqui está crescendo, né? E agora eu vou fazer mais uma extrusão, e essa aqui eu vou diminuir a escala dela. Nós vamos fechar ela aqui, tá? Beleza, então, gente, o que a gente tem nesse momento? A gente tem aqui a banana toda modelada já, tá vendo?
seguindo aquele formatinho certinho ali que a gente pegou da textura, né, na vista 3 ali. Por enquanto ela não tem textura nenhuma e também não está fechada as pontas, né? Então vamos fazer uma coisa de cada vez. Primeira parte da textura. Eu vou ensinar para vocês agora uma coisa sobre texturas, que é como que as texturas são aplicadas nos objetos. Tem vários jeitos. Por exemplo, posso falar, a textura, você pode imaginar ela como se fosse um papel de presente. E aí você vai aplicando ela, né? Então eu posso imaginar que eu vou aplicar reta assim no objeto. Ele passa reta e o que não for reto ele vai esticando. Eu posso fazer um cilindro, um cubo, uma bola. E eu também posso fazer aqui no Blender um negócio chamado Project from View, que ele vai criar uma projeção para aplicar a textura baseado no que a gente está vendo, né? É isso que nós vamos fazer agora. A gente está enxergando aqui, ó, uma vista lateral. Então nós vamos fazer uma projeção nessa vista lateral, tá bom? Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou no modo de UV Editing, tá bom? Vamos no modo UV Editing aqui. Esse modo aqui, ele vai dividir a tela em duas para a gente. Vou voltar para a minha vista 3 aqui. E se eu quiser centralizar a vista melhor, eu posso apertar a vírgula no teclado não numérico aqui. Não, na verdade no teclado numérico, desculpa. Se você apertar a vírgula, ele centraliza a visão ali para você, tá? Então agora, com isso aqui selecionado, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um A para pegar tudo. Pegar todas as faces aqui. E aí a gente vai fazer esse mapeamento da textura, apertando U. Aperta U. Aqui não vai, né, nessa vista não vai aparecer para vocês as teclas que eu estou apertando. Aí eu vou usar essa aqui, ó, Project from View, eu vou usar o Bounce, tá? Vocês vão ver que vai aparecer do lado esquerdo aqui, ó, uma projeção. Só que ela ficou quadradinha dessa forma porque eu não tinha nenhuma textura. Aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a imagem que eu quero, aqui nessa listinha aqui, ó. Vou pegar o textura banana, tá? Tá vendo que ele já ficou mais definidinho ali? O que a gente vai fazer agora, gente? A gente vai vir desse lado esquerdo aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar as teclas para vocês. É pior que aqui não aparece mesmo, viu? Não vai aparecer as teclas aqui. Só vai aparecer lá na vista padrão. Mas tudo bem, eu vou falando aqui. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou vir nessa vista aqui, eu vou até puxar ela um pouquinho para a direita. Vou vir nessa vista e eu vou escalar isso aqui. Mas para escalar, eu tenho que dar um A para pegar isso tudo, porque isso aqui é um outro modo de edição. Eu vou escalar, apertando S, tá? Apertei S aqui. Vou dar um G aqui embaixo. Agora acho que eu vou ter que dar um S no eixo X, tá? S, X. Para escalar a banana ali, para ela ficar... É importante que ela não fique passando para fora aqui, nem em cima, nem embaixo, tá vendo? Então, vou dar mais um SX e vou com Shift apertado para ir mais controladamente, tá? E é mais ou menos isso. Depois, se precisar, a gente volta e dá uma editada, tá? Agora aqui, por exemplo, ó, eu vou para o modo Edge. A gente está no modo de vértice. Aqui. Eu vou nesse modo Edge. Aqui funciona os mesmos atalhos que a gente tinha lá no modo de edição padrão, tá? Tá vendo? Ficou meio tortinho aqui. Eu vou ativar essa bolinha, que é o Proportional Editing. A gente já usou ele também. E vou dar um G aqui, ó. Usando a rodinha do mouse. Para controlar legal como que vai ser aplicado. Tá vendo? Aqui também, tá vendo? Ficou meio torto. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou dar um A para pegar aqui. E vou dar um S, talvez, aqui, um pouquinho. Aí, ó. Vou dar um S, um G. Mesma coisa, S aqui. Tem vezes que sai certinho já, mas tem vezes que a gente precisa dar uma ajustada, tá? Vou dar um G nesse aqui, esse aqui acho que só um pouquinho de S e G já resolve. Aqui também. Tá vendo? Funciona os mesmos atalhos que a gente tinha lá no outro modo. Um S aqui, com G. Aqui também. Um G.
Aqui, aparentemente, acho que tá certo, né? Ó, tá dentro, tá dentro, tá dentro. Talvez esse pedacinho aqui vai dar um problema. Então, eu vou pegar essa aqui e vou dar um S nela um pouquinho, tá dentro. E um G, tá? Para garantir que tá dentro da textura aqui, né? Beleza. Agora, por enquanto, a banana nossa aqui, ela ainda tá branca, né? A gente não pôs material nela, a gente só tá fazendo aqui um trabalho da textura. Então, vamos agora voltar para a nossa vista layout aqui. E vamos ver nossa banana, tá branquinha, né? Então agora, gente, a gente vai criar um novo material aqui, ó. Vai ser bem simples. New Material, tá vendo? O roughness dela vai ficar em torno de 0,3, 0,2. A gente vai brincar com esse valor depois, tá? E aí a gente vai usar no Base Color. A gente vai clicar na bolinha. Vamos aqui em Image Texture. E aí a gente vai pegar na lista o textura banana, tá bom? Aí vocês vão ver que ele já aplicou a textura da banana aqui. Tá vendo? Que legal. Aplicou pra gente. Porém, pode ser que, pelo fato de a gente ter mapeado tudo junto, ele vai mapear de um lado certo, do outro não tanto. Então, a gente vai fazer alguns testes aqui para ter certeza, tá? Primeira coisa, a gente vai clicar com o botão direito e fazer um Shade Out Smooth. Tá? Isso aí vai começar a arredondar um pouquinho mais a visualização. Outra coisa que a gente vai fazer é arredondar essa banana usando aquela modifier Subdivision Surface. Então, a gente vem aqui, vamos em Add Modifier e vamos digitar aqui, SubD. Aí, a primeira que aparece. Subdivision Surface, tá com um level aqui. A gente vai colocar 2 levels, tá? Na view. Tá vendo que ela tá muito brilhosa? Essa aqui, parecendo de plástico. Então, a gente volta lá no material. E a gente vai diminuir aqui, na verdade, aumentar o roughness para algo em torno de 0,4, tá vendo? Agora ficou mais realista, né? Legal? Vamos fazer um teste de uma coisa? Vamos pegar esse plane aqui, vamos dar um H para esconder ele. A gente vai ter uma visão melhor aqui da banana. Aí, tá vendo? Ele já aplicou bonitinho aqui a banana. E a gente vai ver que tem um defeitinho nesse ponto, tá vendo? Não sei se está dando para vocês verem muito legal. Aí, ó, esse esbranquiçado aqui é porque a textura vazou ali naquele ponto para outro lugar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá naquele modo do UV Editing lá. Eu vou colocar aqui no modo renderizado, usando a rodinha do mouse, ó. Pra gente ficar enxergando ela, tá vendo? E agora aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou no meu modo... Eu já tô no modo de edição, na verdade, aqui. Já tô no modo de edição. Vou pegar tudo. Todas as edges aqui, face e tudo mais. Apertei o A, né? Algumas vezes. E agora aqui do lado esquerdo... Deixa eu ver. Deixa eu ver por que ele não está aparecendo agora aqui, viu? Object Mode. Ele não está selecionado, desculpa. Edit Mode. Aí aqui no Edit Mode vai ficar meio difícil de a gente enxergar a texturização, porque ele deixa meio esquisito aí. Então a gente vai aqui com a rodinha do mouse, nós vamos tirar os overlays aqui, ó. Clica nessa bolinha. Aí você vai ver ela texturizadinha lá ainda, tá vendo? Então, ó, onde é que tá com o defeito? Pra cá, ó. Perto daquela ponta ali, não é? Então, vamos lá, vamos dar um zoom. Olha aqui o defeito, já encontrei, tá vendo? Vou dar um Alt com o botão esquerdo, selecionar. E vou dar um Szinho aqui, ó. E vocês vão ver, ele vai consertando em tempo real a textura lá. Muito legal, né? Dá para você já ver em tempo real a textura sendo corrigida, tá bom? Beleza, gente. Aqui a banana a gente já fez um grande serviço, né? Já tá bem legal. Ela tá muito simétrica, mas isso aqui, na hora que se for animar, vai passar despercebido, tá? E se você quiser depois, a gente pode fazer um trabalho de pintura da textura, dar uma bagunçadinha na textura para deixar a banana mais não tão simétrica, tá? Mas isso aqui eu vou depois deixar um tutorial só da banana, onde a gente faz mais coisas nela, tá? Para o nosso tutorial básico aqui, tá mais que bom. A gente só vai fechar as pontas aqui e vai fazer algumas pequenas edições, tá legal? Agora, uma coisa que está me incomodando, eu vou voltar aqui para a vista layout, é que essa banana aqui está muito redonda, né? Lembra que a gente falou que a banana tem tipo uns ladinhos?
Aqui ela está totalmente redonda, então não é legal para a gente, ela está totalmente redonda. Aí vai entrar em ação aquela técnica que a gente aprendeu lá no segundo tutorial, quando a gente fez o prato. Controlar o arredondamento. Para isso, modo de edição, aperta Tab, né? E aí eu vou pegar esses lados aqui, ó, vou pegar com Alt aqui, ó, no modo Edge, vou pegar aqui uma delas, aí eu clico com Alt, pego todas, tá vendo? E aí eu vou fazendo assim, ó, com Shift Alt agora eu vou pegando todas as lateraisinhas aqui, tá? Shift Alt, pega tudo. São 8. Dá um trabalhinho, dá, mas recompensador depois. Ok, tô com as pontas aqui selecionadas todas. Aí tem um detalhe, a ponta é mais redonda do que o meio, né? Então a gente vai desselecionar as pontas, tá? Para fazer isso, deixa eu pegar aqui um outro modo de seleção. Esse modo de seleção que a gente vai usar é o modo Circle. Eu vou apertar C no teclado. E esse modo você vai pintando, usando essa bolinha do mouse, a sua seleção. Mas no nosso caso, eu quero pintar de seleção, quero tirar a seleção. Então eu vou apertar Shift no teclado, porque sem apertar Shift ele seleciona. Apertando, ele deseleciona. Aperta Shift, aí nós vamos pintar aqui, ó, para tirar essas dessa ponta. E a mesma coisa aqui, ó, tirar essas dessa ponta aqui, tá bom? Ixi, fiz bobagem. Aí dá um ESC aí, Ctrl Z, ixi, Ctrl Shift Z. Acontece, tá? Vamos de novo lá, vista 3, aperta o C. Ah, um detalhe, nós vamos fazer uma coisa, vamos dar um Shift Z, porque senão ele não vai desselecionar as lá de trás, tá? Shift Z aqui, para eu ver o aramado, né, a estrutura. Agora eu vou apertar o C, e aí eu vou pintar com Shift aqui, ó. Pronto, mesma coisa aqui, ó, vou pintar com Shift essas daqui. Eu acho que talvez até essa daqui também, ó, tá? Ok. Terminou, dá um Enter, tá? Esse modo C é assim que faz. Se eu não me engano, o botão direito também funciona, mas eu prefiro o Enter. Beleza. Vou dar o Shift Z de novo para voltar para o modo renderizado. E agora lembra aquele Shift E que ele vai controlar o arredondamento. Põe o mouse um pouquinho mais longe aqui. Shift E. E aí você vai controlar aqui, ó. Se você puxar demais, vai ficar sem arredondar nada. Mas a gente vai controlar isso aqui, tá? Eu posso apertar o Shift aqui. E aí eu vou ter um controle mais absoluto disso. Talvez eu tenha que colocar mais subdivisões lá também, tá? Vou clicar, sair do modo de edição e vou dar uma olhada. Ó, eu acho que já tá bom até, tá vendo? Deu para vocês notarem que agora tem os ladinhos aqui? E ao mesmo tempo, lá nas pontas, está mais redondo, imitando o comportamento de uma banana mesmo, né? Comportamento, como se a banana fosse um ser vivo, né? É um ser vivo, mas não se mexe. Então ela é estacionária. Beleza, gente, fizemos aqui a nossa banana. O que falta? Fechar as pontas, não é? Falta fechar as pontas. Para fechar as pontas, nós vamos para o modo de edição, agora. E lá no modo de edição, a gente vai pegar a última aqui, ó, que a gente fez. Aí a gente vai fazer uma extrusão, só que a gente vai fazer uma extrusão sem movimentar, tá? Vai fazer uma extrusão aqui. Eu vou apertar ESC. Lembrando que eu apertei Alt e botão esquerdo para selecionar. Lembra que agora ficou duplicado aqui, né? Agora eu vou dar um S, sem o... Vamos desativar esse Proportional Editing, vou dar um S. E aí já vai começar a fechar ali, tá vendo? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um bem pequenininho aqui. Escalar mais um pouquinho. Vai ficar até meio esquisito aí, tá? E aí eu vou fazer mais um E, ESC e mais um S. Deixar menorzinho ali, ó. Esse menorzinho, bem pequenininho, nós vamos apertar F de faca para fazer uma face aí, tá? Fizemos uma face aí. Tá pronta essa parte, esse lado aqui, né? Lá no outro tutorial que a gente modela a banana, eu vou ensinar vocês a dar uma distorcida aí. Nesse tutorial aqui, para ficar um pouquinho mais rápido, a gente não vai fazer isso, tá bom? Mesma coisa pro lado de cá. Vou pegar aqui com Alt, tá? Vou pegar com Alt, vou fazer um E para fazer a extrusão. ESC,
no teclado, escalar aqui, ó. Esse aqui acho que rola até da gente dar um Gzinho aqui, mover ele um pouquinho, porque tinha faltado um pouquinho lá, né? Toma muito cuidado na hora de mover assim, é bom você estar até na vista 3 aqui para ter uma noção melhor. Vou fazer mais uma extrusão, vou mover um pouquinho, dar outro, agora S agora, para diminuir bastante aqui, tá? Essa daqui acho que ficou muito alta, eu vou dar um G para voltar ela um pouquinho para cá, assim, deixar mais quadradinho, tá? Outro E, agora dá um ESC, e agora eu vou dar um S, deixar bem petitinho lá, igual a gente fez o outro, apertar F de faca para fazer uma face aí, tá? Com isso a gente fechou as duas pontas da banana, e tá aí uma banana razoavelmente convincente, né? A única parte que denuncia mais a gente que essa banana que foi modelada é o fato de estar muito arredondado aqui e ali, né? Mas fora isso, eu acho que ela está bem razoável, tá, gente? Eu posso vir aqui no modo das modifiers, se eu quiser adicionar mais uma subdivisão, ela vai ficar mais delineada ainda, tá vendo? Bem legal, tá? A textura também poderia ser um pouquinho melhor em alguns pontos aqui, tá? Mas, nesse caso aqui, a gente vai deixar dessa forma. Como eu falei, eu vou fazer um outro tutorial só da banana para dar um capricho maior nisso, tá? Beleza. A banana aqui, nós vamos deixar ela de lado, tá? Para a gente começar a fazer agora uma outra fruta, que é a carambola. Aquela fruta que em inglês chama de star fruit. Star, estrela, fruta, estrela. E a gente vai usar justamente o shape de uma estrela para modelar ela, tá? Então, eu vou mover esse aqui, essa banana aqui. Primeiro, eu vou dar o nome para ela aqui, né? Ó, banana. Melhor coisa é você dar nome aos bois, tá? Agora, para a gente modelar a carambola, eu não vou ter nenhuma textura pronta não, tá, gente? A ideia da carambola aqui, a gente vai criar um material procedural para ela. A carambola ela tem uma propriedade interessante, que é chamada de Subsurface Scattering, é um nome grande esquisito, que é o que? A luz passa por dentro dela e se espalha por dentro dela. Igual acontece, por exemplo, numa vela, ou quando uma pessoa está de frente para o sol, você vê a orelha dela meio vermelha. Se você colocar uma lanterna na mão, fica aquele vermelho do sangue. Isso aí é essa propriedade chamada Subsurface Scattering, tá? Então, nós vamos utilizar essa propriedade para fazer o material. Mas vamos lá, vamos modelar primeiro, depois a gente se preocupa com o Subsurface Scattering, tá? Bom, nosso cursor está centralizado nessa banana aqui, né? Eu vou dar um GX na banana, deixar ela para lá. Deixa ela esquecida, depois a gente volta para ela. Agora eu vou dar um Shift A para a gente colocar o primeiro shape da carambola. Mas primeiro, antes disso, vamos dar uma olhadinha aqui em algumas imagens de referência. Sempre que você vai modelar qualquer coisa, gente, não confia só na sua cabeça, não. Vai dar uma olhada, vai viver, vai lá fora, respira o ar puro, né? Enfim, se você não puder, abre aí um Google, pesquisa o que você está querendo modelar. Carambola, por exemplo, ó, ela tem esse shapezinho aqui de estrela, tá vendo? Então ela tem 5 pontas, certo? São 5 pontas, só que ela não é retinha, ela é meio gordinha, né? Ó, essa aqui, ó, essa daqui dá pra gente ver, ela dá uma engordadinha assim, ela é meio pontudinha lá. Também não é totalmente lisinha, a gente pode ver em várias aqui imagens que ela tem umas rugosidades, coisas assim. A gente não fez isso na banana, ali esse detalhe, mas na carambola eu vou trabalhar um pouquinho isso aí com vocês, tá? Aí ela tem aqui essa pontinha mais grossinha. Então é uma fruta bem mais sofisticada, né? Do ponto de vista da modelagem. Mas nós vamos fazer ela, tá? Então, primeira coisa, a gente vai ter que fazer um shape de estrela. Tem no Blender pronto? Não. Mas nós temos a nossa boa e velha, nosso bom e velho Circle, que a gente usou para fazer quase tudo aqui, né? O Circle que a gente vai utilizar agora aqui, se a estrela tem 5 pontas, ela vai ter 5 pontas aqui dentro também nos vértices internos, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, e você contar aqui também, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos fazer um polígono aqui com 10 lados inicialmente, tá? Então, vou dar um Shift A, Mesh, Circle, tá? A gente faz tudo com Circle, que ele é muito prático. E aqui, ó, no Add Circle, são 10 lados, tá bom?
deixa o Fill Type em Nothing mesmo, tá bom? E agora a gente vai modelar isso aqui, nós vamos modelar essa carambola lá, tá bom? Para isso, primeira coisa, a gente vai para a vista 7, que nós acabamos de inserir a carambola aí, ela vai estar visível na vista 7, vista top, tá? Você vai ver ela aqui, ó, dá para ver bem legal, tá vendo? Vista 7. O que a gente vai fazer agora, gente? A gente vai para o modo de edição, né? Para fazer qualquer modelagem. Então vamos para o modo de edição, aperta Tab aí. E aí nós vamos para o modo de vértices agora, tá? Naqueles outros a gente usou o modo de edges, agora a gente vai usar o modo de vértice. No modo vértice, gente, que é o modo 1 aqui, ó, no teclado não numérico, teclado não numérico 1, 2 e 3 é vértice, edge e face, tá? Vou no modo de vértice, não tem nada selecionado, vou dar um A para pegar tudo, tá? Pegou aí os 10. Aí, o que eu posso fazer? Posso sair desselecionando com Shift aqui, um por um. Aqui eu só tenho 10, então desselecionar 5 é fácil, né? Mas vamos supor que eu tenho 50, aí 25 já dá um trabalhinho, não dá? Fala a verdade. Então a gente pode usar aqui um truquezinho do Blender, que você vem aqui em Select, Checker Deselect, vamos procurar aqui, cadê? Checker Deselect, tá vendo? Essa opção, ela vai utilizar aqui um padrão para selecionar ou desselecionar alguma coisa, ó. Ele vai desselecionar um, selecionar um, tá vendo? Eu posso mexer aqui, ó. Desselecionar dois, selecionar um, enfim, do jeito que eu quiser, tá? Isso aqui é útil para N situações, tá, gente? Mas beleza, fiz aqui. Agora eu só tenho 5 selecionados e 5 não selecionados, tá? Esses 5 que estão selecionados, o que eu vou fazer com eles? Eu vou dar um S para dentro aqui, ó. Um S para fechar o shapezinho da carambola, tá? Não é uma estrela totalmente fechadinha assim, tá vendo? Ela é uma estrela mais gordinha um pouquinho, tá? Beleza? Então, fechamos aqui o shape da carambola aqui nesse ponto. E agora, a gente vai fazer o seguinte. Se a gente olhar aqui, ele tem um engordamentinho, né? Nessas laterais aqui. Então, eu vou, além de eu ter, vou dar um S um pouquinho mais para dentro aqui, ó. Pronto. Além disso, agora eu vou dar um Ctrl R. Ctrl R. Não, Ctrl R não vai ser legal aqui não. Vamos fazer de outra forma. Eu vou pegar as edges agora. Pegar todas elas. Todas as edges, tá? Todas. E nós vamos subdividir elas, cortar elas em duas. Tá? Como que eu faço isso? Eu posso vir aqui em Edge, Subdivide. Aqui no Subdivide, se vocês olharem, dá para você falar quantos cortezinhos vai ter, tá? Nesse caso aqui, eu vou deixar um corte só mesmo, apesar que poderia fazer mais, então vamos fazer um só mesmo, que depois a Subdivision Surface vai arredondar para nós, tá? Um corte só, beleza? Ok, agora vou voltar para o modo de vértice. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar com aquele modo C, Circle, e eu vou sair com Shift aqui, tirando os vértices de fora e também os de dentro, tá? Vai ficar só os intermediários ali, ó. Tá vendo que com o C a gente faz de uma maneira até rápida também, em vez de sair clicando? Dá um Enter, beleza. Esses daqui, eu vou dar um S neles para deixar um pouquinho mais gordinha aqui a ponta, tá vendo? E é isso, tá? Mais ou menos pronto o shape da estrela, né? A estrela tá no shape, como diz os marombeiros, né? Beleza, gente, o que a gente vai fazer agora? Né? Agora a gente vai começar a fazer aquele mesmo trabalho que a gente fez na banana, fazer as secções assim na carambola. Só que aqui a gente vai fazer no olho, tá? Eu vou fazer uma lá em cima, uma lá embaixo e nós vamos fazer um lance aí bem legal. Vocês vão entender já, tá? Beleza, vamos para o modo de Edge novamente, selecionar tudo para pegar essas, como a gente só tem esse anel aqui por enquanto, e vamos para a vista agora 1, tá? Vista 1, que é uma vista frontal aí. Nessa vista frontal, eu vou fazer um shape aqui, mais ou menos aqui para cima.
Eu poderia ir fazendo um por um, mas eu quero ensinar para vocês uma outra técnica que eu acho que a gente já até viu lá na cuia, né? Então agora eu vou dar um E aqui, ó, E. Vou travar no eixo Z aqui. Eu acho que mais ou menos isso aqui, ó, tá? Agora eu vou escalar aqui, vou dar um S, vou deixar fininho, 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 que é essa pontinha aqui de cima, tá? Aí a gente vai fazer um trabalho de fechar ela ainda, tanto em cima quanto embaixo, mas por enquanto é isso. Aí, só que agora ficou muito reto, né? O que eu vou fazer para deixar menos reto? Lembra da cuia? Vou dar mais um Szinho aqui. Vou dar o Ctrl R. Vou fazer aqui 3 cortes. Eu acho que 3 já tá bom. 3 cortes. Clica, dá um ESC para cancelar, para não movimentar para cima nem para baixo. Nós vamos pegar o corte do meio com Alt. E aí a gente vai escalar ele. Lembra que a gente escalava com Proportional Editing? Eu dei o S aqui só para mostrar. Proportional Editing é outra ferramenta que é uma mão na roda, serve para muita coisa. Vou dar o S aqui nela, só que está muito grande. Vou diminuir a rodinha aqui do mouse. Ó. Dá o S e vou encontrar aqui um ajuste que fique bem legal, tá? Aí, ó. Eu acho que está razoável, tá? Se precisar, você pode depois de descer um pouquinho aquilo ali, né? Eu acredito que a minha ficou muito alta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse de cima aqui, vou dar um GZ, e como ele está com Proportional Editing ativado, ele já vai descer. Olha como é legal. Ele já vai fazendo para a gente o que a gente ia fazer depois, com muito custo, né? Fizemos metade da carambola, não fizemos? Vamos fazer outra metade. Pegando com Alt aqui, ó. Já pegou tudo. Vista 1 de novo. Vou fazer a extrusão aqui para baixo, travando no eixo Z, ó. Apertei Z. Mesma coisa, né? Escala para dentro aqui. Eu acho que ficou muito alto, vou dar um GZ. E aquele Ctrl R com 3, né? Mesmo esquema do de baixo. Esse que para terminar, pega com Alt aqui e S. Também mesmo lance aqui. Tá? Talvez eu vou pegar esse aqui, dar mais um Szinho nele aqui também, ó. Tá, o shapezinho da carambola já tá pronto, tá vendo? Que legal. Pouco serviço, a gente fez muita coisa, né? A ideia da modelagem, gente, é essa mesmo. Você gastar pouco serviço para fazer muita coisa, tá? Então, por isso que a gente tenta pegar a técnica mais eficiente possível. Tem outras formas de fazer a carambola? Tem 500 formas. Mas a gente está tentando pegar a mais eficiente. Aqui, ó, tá vendo? Ficou muito curtinho esse aqui muito longo. Eu peguei com Alt e vou dar um GG. Nesse caso é bom desativar o Proportional, tá? GG. E vou deixar mais bem distribuído aqui, tá bom? Beleza, o que falta agora, gente? Falta a gente fechar em cima e embaixo, né? Para fechar em cima e embaixo, a gente vai usar uma técnica parecida, só que a gente vai dar umas arredondadas aqui nos formatos, porque a estrela vai ficando muito fininha, tem hora que uma face cruza com a outra. Então não é legal, tá? Então nesse caso aqui, vamos pegar com Alt. Agora eu girei a vista, tá? Não tô mais aquela vista lateralzinha, não. Girei a vista, eu vou fazer a ponta aqui, ó. Tem algumas que são mais pontudas, igual essa aqui, mais pontuda. Outras já são mais redondas. A gente vai fazer uma coisa intermediária, tá? Então eu vou fazer o E para fazer a extrusão, só que eu vou travar no eixo Z e vou escalar para dentro aqui, ó. Tá? Vou escalar para dentro. Essa daqui ainda tá legal, não tá cruzando nada, tá razoável. Só que a gente vai precisar fechar o buraquinho, né? Ó. Então, nesse ponto aqui, agora eu vou fazer mais uma extrusão travando em Z, só que menorzinho, bem menorzinho, e vou começar a escalar para dentro aqui, ó. Nesse ponto aqui, eu vou fazer uma coisa, eu vou para o modo de vértices aqui. Se eu apertar Ctrl na hora que eu vou para o modo de vértice, ele já puxa... Não, é Ctrl Shift. Esqueci. A gente esquece, viu, gente? Será que é Shift? Deixa eu ver. Ah, não. É sem Shift. Aqui acho que mudou. Na versão 2.7.9 tinha que apertar Ctrl. Tá? Aí agora,
Opa, sumiu aqui? Vamos lá. Nessa versão aqui, eu vou apertar vírgula aqui no teclado numérico, ele já corrige a visão para mim, tá bom? Beleza. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai aqui em Vertex, vai ter uma opção aqui, Smooth Vértices aqui, ó, tá vendo? Seleciona essa opção aí e você vai brincar um pouquinho com ela. Está em 1 agora, tá vendo? Eu estou arredondando 100%. E eu posso fazer mais de uma vez aqui no Repeat. Ó. Se o de vocês estiver contraído assim, você aumenta, tá? Aí, eu dei mais um e agora eu vou dar uma escala, porque ele vai saindo lá para fora, tá? Agora eu vou escalar um pouquinho para dentro aqui. Esse daqui já é o intermediário, tá? Eu vou fazer outra extrusão agora. Esse aqui acho que ainda pode ficar dessa forma. Deixa eu ver. Eu acho que dá para subir um pouquinho mais. GZ. Pouca coisa. GZ. Pouquinha coisa lá, tá? O que eu vou fazer agora? Ah, se a vista de vocês fizer isso aqui, ó, ele está fazendo um negócio chamado clipping. Você pode apertar N de navio. Então você aperta N, você vem aqui em View, certo? E lá no View você tem como mexer aqui embaixo, aqui em cima na verdade, no clip Start aqui que tem 001, deixa em perto de 0 aqui que ele vai ficar mais tranquilo, tá? Beleza. Fizemos aí, agora vamos fazer outra extrusão disso aqui, tá? No modo de Edge. No modo Edge, vou dar um E. Nesse caso agora, eu vou fazer uma extrusão sem subir nada. Então, eu vou dar um ESC. Lembra que a gente fez já algumas assim? E agora eu vou escalar para dentro aqui bastante. Quando eu escalo para dentro, vai ficar aquele formatinho, né? Eu acho que dá para subir um pouquinho da GZ. Pra ficar... Né? Se precisar, depois a gente reforça lá para fazer a pontinha. Agora que vai ser o problema. Para eu fechar isso aqui, eu vou ter que fazer cada vez menorzinho. E quando fica muito pertinho assim, ele não gosta, né? Então a gente vai fazer aquela opção que eu fiz lá embaixo, lá embaixo não, anteriormente, de arredondar os vértices. Volta nos vértices, vai lá em Vertex, Smooth. E aí você pode brincar aí com o arredondamento. Eu vou deixar esse repeat mais aqui, ó. E aí vou escalar para dentro aqui, tá? Escala, escala, escala. Beleza. Eu acho que aqui, gente, já tá suficiente, tá? Tá bem pequenininho esse detalhe já, tá vendo? Tá dando até o clipping, né? Esse clipping é por causa disso, tá? Vou dar um vírgula aqui agora. Cadê? Vírgula. Não, vírgula aqui. Ver se ele dá uma melhoradinha no clipping. Mas é isso mesmo, tá pequenininho, ele tá já reclamando. Agora eu vou apertar F de faca para fechar essa última face aí. Se a gente perceber que está dando algum detalhezinho aí de arredondamento, a gente vem aqui e dá um inset. Lembra que a gente fez um bem petitinho a face? E agora do outro lado a mesma coisa. Do outro lado eu vou fazer mais rápido, tá? Para a gente não perder nosso tempo. Vem aqui no modo Edge. Esse daqui eu vou fazer ali pontudo e aqui menos pontudo, tá? Igual a gente tem algumas que são assim. Vou dar um GZ aqui, subir um pouquinho. Ué, por que não tá indo no GZ? G, Z. Ah, o Z aqui tá invertido. Deixa eu ver que vista que nós estamos. Não, o Z deveria ser para cima mesmo. Enfim, tá dando alguma zica aqui. Vamos pegar aqui de novo. Vamos na vista 1 aqui que eu posso dar um G sem me preocupar muito. Aí. Agora eu vou fazer aquela extrusãozinha básica, né? Travando. Era para ser Z. Deixa eu ver. Y. Ah, engraçado, ele está considerando Y aqui essa vista. Vai entender. Bom, enfim. Ok, vamos fazer a extrusão. Escalar ela para dentro. E dar um G e Y aqui, que está achando que isso aqui é Y. E agora aqui a gente pode já escalar para dentro bastante.
tá? Fazer outra extrusão, essa daqui eu vou dar um esque, escalar para dentro bastante. E agora eu vou arredondar aqui, né? Outra forma de arredondar, se você não quiser usar o smooth, é simplesmente pegar os vértices aqui, ó. Esses 5 aqui. Peguei os 5? Peguei, né? Tá ficando até pequenininho para eu ver aqui. E você dá uma escala neles, ó. Que aí já vai arredondar bastante. Ah, não, calma aí, deixa eu ver. Ah, é porque ficou faltando os intermediários, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Uma outra técnica aqui, se vocês quiserem, eu vou usar esse proportional, tá? Só que eu vou diminuir bastante aqui a influência dele, para influenciar só ali os mais próximos mesmo. Aí, ó, vai ficar quase uma bolinha, tá vendo? Beleza. Seleciona modo de Add de novo, ó, ficou quase uma bolinha, tá vendo? E agora esse daqui eu vou fazer um buraquinho lá para dentro, vou dar um E no modo de Y aqui, não Z, agora corrigiu, ó. E vou escalar lá para dentro, fica bem petitinho, vai ficar um buraquinho, ó, tá vendo? Escalar, 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 escalar. Ok. E agora eu vou dar um F de faca para fazer uma facezinha aí, tá bom? Esse vai ficar com um buraquinho e o outro vai ficar com a pontinha, né? Beleza? Vamos dar uma olhada como que isso vai ficar agora? Vamos sair do modo de edição. Primeira coisa, clica com o botão direito aqui, Shade Auto Smooth, né? E vocês vão ver que já está mais suave, só que ainda está quadradão, né? Lembra qual modifier que a gente acabou de usar? Subdivision Surface. Atalhozinho para facilitar a vida. Se você apertar Ctrl 3 aqui, ele vai criar uma Subdivision Surface e vai jogar 3 iterações ali, tá vendo? Aí que legal, já ficou o formatinho da nossa carambola. Lembra que eu falei que desse lado ia ficar um buraquinho? Olha o buraquinho ali, ó. E do outro lado, ali, ó, a pontinha, né? Beleza? Olha que legal, temos a nossa carambola. Eu acho que ela ficou muito pontuda, talvez, desse lado aqui. Eu posso vir aqui com Alt, dar uma escalada aqui, ó. Aqui acho que também rola, de repente, um pouquinho. Só que eu vou dar um S e vou mexer na bolinha aqui, para incentivar os outros também um pouquinho mais. Aí, ó. Talvez aqui também, vou pegar esse aqui de baixo, ó, dar um GZ. Aí, vou deixar uma pontinha mais pronunciada ali, tá vendo? Então, temos a modelagem razoável, né, gente? Eu acho que essa parte do meio está muito arredondada, tá? Se a gente basear aqui aqui a parte do meio tem que ser bem delineada, tá vendo? Ou seja, o que a gente vai ter que fazer? Entrar no modo de edição e brincar um pouquinho com essa parte do meio aqui. Tá vendo que ela fica meio invisível? Você tem duas formas de corrigir isso. Uma delas é desativando o modifier na viewport aqui. Então eu vou pegar só com Alt aqui, ó. Essas do meio, tá? Vamos pegando aqui. Pegar as 5 do meio com Alt. Aí agora eu posso ativar a modifier de novo. Vem aqui, ó, ativei. Agora eu vou dar o Shift E, lembra do Shift E? Ah, um detalhe, lá em cima tem que ser mais redondo e lá embaixo também. Então nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos agora há pouco com a banana lá. Vou dar um Shift Z e vou dar um C aqui, ó, para pintar com Shift, parte de cima, parte de baixo aqui, tá? Ops. Ctrl Z, fiz bobagem. Vamos lá, parte de cima com Shift, parte de baixo. Se eu jogar na vista 1 aqui, ficará mais fácil, né? Aqui tá ruim, calma aí. Vou dar um Ctrl Z, vou jogar na vista 1 aqui, fica mais retinho para a gente fazer essa operação. Shift, beleza? Beleza, aí, que legal. Enter. Agora reativei a modifier, né? Shift Z para voltar para o modo bonitão lá. E agora Shift E para fazer aquela operação de controlar ali o arredondamento. Ó. Vou deixar mais delineadinho, tá vendo? Aí é como ficou bem mais interessante, né? Olha o formatinho
da carambola surgindo. Tá vendo, gente? Modelagem se resume a você encontrar ali o shape legal da coisa e sair fazendo. Se resume assim, eu estou sendo muito simplista. Vai ter coisas que são bem mais complexas. Por exemplo, modelar um rosto humano já tem um monte mais de técnicas, tá? Mas muitas coisas se resolvem dessa forma aí. A gente fez aqui, você consegue controlar quanto detalhe vai ter, tá? E é isso. Só que essa carambola nossa aqui, ela tem um sério defeito. Ela tá muito retinha. Carambola normal é toda enrugadinha, toda trabalhada, né? A natureza, até tem uma série chamada Caprica, que é uma série de robôs, que os robôs meio que estão tomar o mundo e tal. E é legal que uma das protagonistas, ela fala justamente, a natureza, ela é cheia de randomicidade, de aleatoriedade, certo? Então, essa carambola aqui, como ela está muito perfeita, ela não vai enganar ninguém. Então, nós vamos fazer um negócio bem legal agora que vocês vão gostar. A gente vai editar ela, tá? Para a gente deixar ela mais tortinha. Então, acompanha comigo aqui. Nós estamos no modo de edição, né? A gente já fez o que precisava fazer no modo de edição. Vou sair do modo de edição apertando Tab. Já deu uma leve travada aqui, mas só retomando. Eu coloquei o nome nela de carambola, tá? Para a gente não se perder. E o que a gente vai fazer agora? Como eu vou estragar minha carambola, lembra que a gente falou no outro vídeo? Eu tenho que fazer uma cópia dela, né? De forma que a cópia fique perfeita e essa aqui que eu vou estragar assim, em termos, vou editar ela, né? Ela possa ser modificada mantendo a original se eu precisar fazer alguma edição depois. Então, Shift D para duplicar, vou dar um ESC e agora H para esconder, Hide, né? Essa daqui que a gente vai utilizar agora, ela tem um problema. Quando a gente põe essa modifier aqui, a gente não consegue editar a malha que o modifier gera. Sabia que essa modifier gera muita malha? Se eu der um Shift Z aqui, aparece que está bonitinho aqui, que só tem pouquinha malha, né? Mas, na verdade, se eu desativar o Optimal Display, vocês vão ver que ele tem muito mais malha aqui, tá vendo? Ó, o tanto de malha que tem. E eu preciso de mais malha ainda, na verdade. Eu vou colocar aqui em 4 levels, tá? Para ficar bem densa a malha aí. Aí é o seguinte, gente, você vai tentar aí fazer essa operação que eu vou fazer agora com 4 levels. Se o seu computador começar a engasgar, você pode pegar a original lá, duplicar de novo e fazer com 3, tá? Porque acontece. Né? Esse meu computador é um computador razoável, então ele consegue lidar com um tanto aqui. Vocês vão ver que ainda pode ser que engasgue um pouco. Ok, o que eu vou fazer agora? Essa modifier, se eu entro no modo de edição, ela some. Eu não consigo pegar aquelas faces todas. Tá vendo? Eu consigo pegar só aquela basezona que a gente fez lá. O que eu vou fazer então? Eu vou aplicar essa modifier, que é o equivalente a falar, ó, vai colar isso aqui no objeto e o objeto agora é assim e pronto. Aí eu perco esse controle de controlar quantos levels, enfim. Então, como que eu faço isso? 2 jeitos. Posso clicar aqui, ó, nessa setinha para baixo e mandar aplicar. Só que ele não deixa aplicar no modo de edição, tá vendo? Então, tem que voltar para o modo de objeto. Eu posso vir aqui em aplicar, ou, tá vendo que tem a atalho aqui, Ctrl A? Eu vou com o mouse em cima dela dar Ctrl A. O mouse em cima da modifier. Beleza, ele aplicou a modifier. Agora sim, se eu entrar no modo de edição, tá tudo aquilo lá para eu trabalhar, tá vendo? Vértices, aquela coisa toda lá. Mas eu vou fazer vértice por vértice aqui, não é legal, né? O que eu vou fazer? Eu vou utilizar um outro modo do Blender chamado Sculpt, tá? Para ir para esse modo aqui, eu vou clicar aqui no Edit Mode e vou em Sculpt. Só que eu estou no modo de visualização aqui de malha, né? Vou dar Shift Z para a gente entrar no modo... eu vou trocar para o modo aqui de Solid, tá? O modo Solid é o melhor que tem para você ver o formato da coisa que você está trabalhando. Então, nossa carambola está muito retinha, não tá? Eu vou usar aqui, eu estou nesse Sculpt Mod. Como funciona o Sculpt Mod? É como se você estivesse esculpindo as coisas, tá? Só que você tem N tipos de pincéis. Por exemplo, esse primeiro pincel, se você vier aqui e clicar, você vai fazer uma bolota aqui nela, tá vendo? E se você apertar Shift, você fazer Shift não, Ctrl, você faz um buraco. Então, esse modo de trabalhar aqui é muito, muito legal. Tem alguns pincéis que a gente vai usar mais.
esse draw é um deles, né? Por exemplo, o draw, se eu quiser fazer umas nervurinhas ali, eu posso vir aqui, ó, e com Ctrl apertado e fazer aquelas curvaturinhas ali, tá vendo? Só que aqui eu tô com o pincel muito grande, ele vai ficar muito grande e também ele tá com muita força. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o Strength aqui para 0,2, alguma coisa assim. E o raio, que está em 50, eu vou diminuir para uns 30, 25. Vocês vão ver que vai ficar bem menorzinho aqui, tá vendo? Então, feito isso, já dá uma brincada aí, ó. Vem com Ctrl e vai dando uma trabalhada aqui, ó. Pode depois passar outra vez por cima. Enfim, aí como ela já vai começando a ganhar corpo. Eu acho que o Strength pode ser um pouquinho mais, 0,25 talvez. Eu tô fazendo aqui com Ctrl, tá? Só tô fazendo aquela primeira curvatura. Tem um outro jeito ainda de fazer curvatura, só que tem vezes que não fica tão natural, que é uma modifier chamada Displace. Então, vou fazer no braço mesmo isso aqui, vai ficar legal também, vocês vão gostar. Vocês vão ver. Faz aí de vocês também. Eu tô fazendo meio de qualquer jeito aqui, tá, gente? O certo é fazer com mais capricho. Se você tiver aquelas mesas digitalizadoras, isso aqui é um prato cheio para usar mesa digitalizadora. Tá? Eu vou fazer aqui meio só para a gente ganhar tempo. Tá? Depois você pode aumentar o tamanho do pincel, diminuir, fazer de novo, fazer outras. Né, ó. Uma dica para aumentar e diminuir o tamanho do pincel é apertar F de faca. Aí você aumenta e diminui o seu pincel. Tá? Estou quase terminando aqui. Vou fazer mais esse lado aqui. Tal. Parapapá. E faltou só esse aqui agora, né? Aí, acho que tá razoável, né? Já melhorou bem a aparência. Outro pincel que a gente vai usar muito é um chamado Grab. Vamos procurar ele aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, não, aqui os pincéis mudou para baixo nessa versão. Aqui, nós estamos no Draw, certo? Tem o Clay que se usa muito, Clay Strips. Vamos ver o Grab aqui. Elastic Grab, Boundary. Tem até pincel novo, gente, que o Blender, depois que ele saiu da versão 2.7.9, eles estão lançando uma por semana quase. É igual capítulo de novela. Grab 2D, Grab, tá? É o pincel Grab. O pincel Grab, ele vai pegar e arrastar as coisas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu clicar, tá vendo que ele deu uma distorcida aqui? Só que nesse caso eu vou ter que pegar um pincel maior e diminuir bem a força dele, tá em 0,2 agora. Aí eu vou sair dando uma entortadinha agora aqui nas beiradas, ó. Ó que legal que vai ficar. Tá vendo? Vou entortar, vou entortar. Novamente, isso aqui eu tô fazendo meio por alto, assim, ó. Você pode mexer aqui na pontinha, tá vendo? E o legal disso aqui, gente, é você guardar o original para você... Ó, você pode pegar de lado, assim, ó. Tá vendo? Já vai dando uma outra naturalidade, né? Você pode diminuir o pincel também, se quiser. Sai dando uma, uma estragada maior. Enfim. Só tenta não cruzar as faces de um lado com o outro, sabe? Isso aí fica feio, não dá legal não. Certo? Temos aí nossa carambola. Eu acho que já tá razoável, não tá? O que vocês acham? Tá razoável, dá pra enganar bem. O que falta essa carambola? Material, né? Vamos fazer um materialzinho para ela? Um materialzinho simples, fácil e sem dor. Vamos lá. Pessoal, então a gente vai fazer um material aqui para nossa carambola. Mas antes do material, a gente vai fazer um último passo aqui para deixar um pouquinho mais ainda com algumas distorções. Por exemplo, aqui nessas fotos, a gente consegue ver que ela tem umas ondulaçõezinhas, né? Que para fazer totalmente na mão é trabalhoso. Então a gente vai colocar aqui uma modifier nela, tá? Ela já está com aqui a Smooth, né?
e a gente vai colocar a modifier chamada Displace, tá? Vocês vão ver como que esse modifier é legal. Põe aí Displace, vamos escolher aqui, ela vai ficar esquisita mesmo, tal. O Strength aqui já pode jogar em 0,1, alguma coisa assim, até menos. Vamos ver aqui, 0,02, beleza. Essa modifier, ela vai depender de uma textura. Onde a textura for preta, ela vai ficar meio para baixo, ali a elevação da geometria. Onde for branca, vai ficar alto. E onde for cinza, ela vai dando essas gradações, certo? Então, aqui em cima, onde tem a texturinha aqui, ó, essa xadrezinho, a gente vai dar um new, tá? Eu vou chamar aqui, ó, Displace Carambola, para a gente conseguir localizá-la melhor depois, tá? Aí, eu vou encontrar essa textura para editar ela nesse ponto aqui, ó, Texture, tá vendo? Aí ele está com o Image or Move, a gente vai trocar para Clouds. Essa textura Clouds, ela vai ser uma textura que a gente vai conseguir controlar legal aí. Eu vou diminuir bastante o tamanho aqui, ó. Vamos ver, tá aqui, ó, tá vendo? Agora sim tá chegando no ponto que eu quero mais ou menos, ó. 0,2, 0,1, tá vendo? Ó. Eu acho que 0,2 ou 0,1 já vai ficar legal. Eu tô apertando Shift aqui para segurar, tá? Aí lá no Displace, na Modifier, a gente diminui mais a força ainda, tá 0,01. Vamos pôr 0,01 aqui. Acho que ficou pouco, né? 0,05 talvez, 0. Não, pouco, agora foi muito. 0,3. Aí, tá vendo? Ela ficou mais cheia de rugosidades aí. Aí dá para vocês brincarem um pouquinho aí com esses valores, talvez 0,025, né? Eu acho que já vai ficar legal isso aí, tá bom? Beleza, vamos para o material agora, né? Essa modifier aqui você pode fazer um monte de coisa com ela, viu? Vamos para o material. Vamos clicar aqui para criar um novo material, tá? Qual que é a cor da carambola? É um amarelo meio esverdeado, certo? E a gente consegue ver aqui nessa foto que lá por dentro dela ela fica meio avermelhada, que é um efeito chamado Subsurface Scattering, tá? Um nome complicadinho. Então eu vou pegar aqui no Base Color, vou escolher o amarelo, assim, que fica ali no meio do caminho entre amarelo e verde, tá? Escolhi. Tá aqui a nossa cor. Mas agora a gente vai aplicar esse efeito, que é um efeito igual que tem na vela, por exemplo. A luz bate e entra um pouquinho dentro ali dela, e se ela não é transparente, mas deixa a luz passar um pouco, entende? A vela, a pele humana, quando se coloca uma lâmpada aqui, ou o sol aqui atrás da orelha, você consegue ver meio que um vermelhinho na orelha. Quando você coloca uma lanterna na mão, assim, você consegue ver o vermelho da mão, entende? Então, isso é o efeito chamado Subsurface Scattering, tá? Onde que ele está aqui? Se vocês olharem aqui, logo depois de Diffuse, tem o Subsurface. O Subsurface, ele vai ter alguns parâmetros. Primeira coisa, eu vou deixar meu Roughness mais baixo aqui, ó. Deixar meu Roughness perto de 0,9, alguma coisa assim, tá? Talvez depois eu aumente ele um pouquinho, mas por enquanto deixa assim. Agora no Subsurface, a gente vai deixar o peso dele aqui em 1, para falar, não, vai ter o efeito, tá? O weight ali vai ficar em 1. E agora, aqui, ó, não sei se vocês já estão conseguindo enxergar aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó o efeito aparecendo, ó. Aqui esse amarelinho mais forte, a luz está batendo lá do lado esquerdo, tá vindo lá, uma lâmpada de lá, e ela tá fazendo esse efeito. Aí, quais os parâmetros que a gente vai ter aqui mais para controlar? Esse raio aqui em vermelho, verde e azul, tá vendo que ele tá com mais no vermelho, menos no verde, menos no azul, né? É o que eu quero mesmo, eu posso aumentar o raio aqui se eu quiser, ó, ó como vai ficar legal o efeitinho, tá vendo? Vermelho, verde e azul. E aí, eu posso, se eu quiser aumentar um pouquinho aqui, enfim, dá para brincar com esse efeito, né? Ó, eu acho que assim já vai ficar legal, ó. Aí, que legal, é o material. A gente não vai se aprofundar demais aqui agora, não, mas depois, quem quiser depois estudar esse efeito, ele é um efeito muito legal e dá para fazer essas
transformações aí, de acordo com o tipo do material, né? Uma outra coisa que a gente poderia fazer aqui é, em vez do base color ser uma cor pura, a gente poderia pôr uma cor baseada aí numa textura, alguma coisa assim, né? Mas para o efeito desse tutorial, vamos deixar assim, tá? Porque nós já estamos com mais de 1 hora de tutorial e faltou a gente modelar a maçã, tá? Então, hoje eu vou pedir para vocês me acompanharem mais um pouquinho para a gente modelar essa maçã e depois, na semana que vem, a gente vai fazer uma animação desse negócio todo, com física, né? Aí vai ser muito legal. Então, vamos lá. Vamos para a maçã agora. Eu deixei a carambola lá junto com a banana e aí a gente vai começar a modelar a nossa maçã. A maçã, a gente vai fazer uma modelagem diferente. Eu tenho uma textura que é como se fosse uma fita, assim, completa, esticada da maçã. Imagina que você descascou a maçã e conseguiu esticar a casca, né? Essa é a textura que eu tenho. Então, a gente vai modelar como se fosse a textura começando aberta e fechando para virar maçã, tá? Vocês já vão entender aqui o processo. A gente vai dar um Shift A, vamos pegar aqui um cilindro, tá bom? Um cilindro. Esse cilindro, a gente vai deixar ele com 16 vértices, 0,07 de raio e 0,12 de profundidade. Eu tinha começado a gravar essa parte da maçã, e deu um problema que eu voltei, por isso que já fica aqui os valores, tá? O Cap Fill Type a gente vai deixar com Nothing, tá? A gente vai deixar com Nothing para ele não preencher nem em cima nem embaixo, vai ficar oco. Mas é isso que eu quero mesmo. Ok, pode abaixar isso aqui agora e vamos entrar no modo de edição. Primeiro dá um GZ para mover para cima aqui, né? Para a gente conseguir modelar melhor, tá? Vamos para o modo de edição. Aqui no modo de edição, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai informar para o Blender como que ele tem que pôr uma textura aqui. No caso do cilindro, ele já até tem umas coordenadas de mapeamento, mas eu vou fazer do nosso jeito. Eu vou informar que aqui, ó, é como se fosse o final e o começo da textura. Como se ela tivesse as duas pontas e essas pontas se enrolam e se conectam, tá? Então eu vou pegar aqui essa edge aqui, ó. Eu vou apertar a opção Ctrl E, que vem todas as opções das edges, e vou marcar uma costura, Mark Seam, tá? Mark Seam, costura. Vocês vão ver que ela vai ficar vermelhinha aqui, ó. Isso quer dizer que aqui ele entende que tem uma quebra ali, tem um corte na textura. Na hora que eu mapear, ele vai obedecer esse corte, tá? Agora eu vou dar um A aqui para pegar tudo e eu vou aqui para o modo de edição das UVs para a gente ver a parte de distribuição da textura, tá? Essa parte a gente não vai se aprofundar muito aqui, mas depois eu vou deixar tutoriais só disso aí para vocês. Então, aqui, na verdade, já vai até aparecer aqui, porque eu tinha começado a fazer, né? Ó, aqui, ó. Ele já vem com um mapeamento que ele já está até funcionando, né? Tá vendo que ele já ficou distribuído bonitinho aqui? Acho que nesse caso eu nem vou usar essa cima aqui que a gente fez para mostrar para vocês. Mas no caso de vocês, não vai ter a textura da maçã, né? Por quê? Vocês ainda não baixaram. Então, a textura da maçã, deixa eu ver se eu consigo mostrar ela para vocês aqui. Para quem precisar tirar um print, textura da maçã, aqui, ó. Essa é a textura da maçã. Eu encontrei ela por aí, então tira um print aí, nós não vamos utilizar isso aqui profissionalmente, né? Agora, vamos voltar para cá. Eu vou fazer o mapeamento com vocês aqui só para a gente testar, tá? Então, eu primeiro vou criar um material novo, New Material. Aqui no Base Color, eu vou clicar na bolinha amarela, vou lá em Image Texture e vou puxar a textura da maçã que está na minha pasta Downloads aqui, tá bom? Textura da maçã. Aí vocês vão ver que ele já aplicou a textura da maçã aqui, né? De certa forma. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou dar U e vou usar aqui um Wrap Angle Based, tá? Aí ele vai fazer aqui, só que ele vai ficar girado, tá vendo que ele ficou tipo girado ali? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um A, R90, aqui, desse lado, vou dar um G, e agora eu vou escalar com S, e praticamente já tá aí, tá vendo? Vou dar um SY também um pouquinho, para pegar melhor a parte de cima e a parte de baixo das texturas. E é isso aí, a nossa maçã. O que a gente vai fazer com
maçã agora. Ela ainda é um cilindrão, né? Eu vou fazer alguns cortes, igual a gente já fez lá nas outras modelagens, para fazer aquele biquinho da maçã para dentro, para fora, para cima, para baixo, e também criar o shape dela, tá? Aqui eu fiz uma pesquisa sobre maçã, é sempre bom a gente fazer essa pesquisa, para a gente ter certeza de como que a gente está modelando, né? Eu vou usar essa imagem aqui como base, tá? Então, eu vou dar Ctrl R aqui, ó, Ctrl R, e vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 cortes aqui, acho que já vai ser suficiente, tá bom? Clicar, vou dar um ESC. Só que eu vou sair desse modo aqui agora, eu vou para o modo Layout, para a gente conseguir, eu entrei no modo de edição de novo, a gente conseguir trabalhar melhor aqui, tá? Então, agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou começar a encolher a maçã, aqui em cima e embaixo, para fazer aquela curvinha dela, e também descer. Para isso, eu vou ativar esse Proportional Editing aqui, porque conforme eu puxar uma aresta, a outra vai vir junto, né? É isso que eu quero mesmo. E aqui eu vou com Alt selecionar a aresta de cima, tá? E aí eu vou dar um S nela aqui, a S. Aqui, ó, vou dar um S, vou deixar ela bem pequenininha, vou até aumentar um pouco a área de atuação aqui. Aí, mais ou menos assim. Aqui tem que ser bem pequeno, por quê? Porque aqui vai ser aquele buraquinho dela, né? E agora eu vou dar um G, Z, para mover isso aqui para baixo e criar aquele buraquinho, tá? Aí, é mais ou menos isso. Só que aqui ficou muito aberto, né? Então eu vou agora dar outro GZ aqui. Acho que eu posso dar um S aqui também. Só que com menos proportional, né? S, vou diminuir aqui a rodinha do mouse, para diminuir lá. E agora eu vou dar um GZ, para ficar mais afundadinho ali. E esse aqui, ó, vou dar um Alt nele, vou dar um GG nele para movimentar ele aqui um pouquinho. E eu vou dar uma escala aqui para dentro, ó, um S aqui, ó. Aí vai ficar melhor esse aqui, né, a maçã. Né? É isso. Agora essa parte aqui eu vou pegar com Alt também, vou dar um GZ nela um pouquinho. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz em cima, vou fazer embaixo. Só que embaixo eu vou começar primeiro pegando tudo. Vou dar um S aqui com a rodinha bem, bastante atuação aqui. Para já dar aquele shapezinho da maçã, tá vendo? Agora eu cliquei, vou dar outro S e diminuir a rodinha. Para fazer aqui a outra parte. Ali, ó. Então, aqui vai ficar um pouquinho ruim de a gente modelar, na verdade. Vamos para o modo sólido aqui, ó. Para a gente ver melhor o shape. Depois a gente volta para a textura, tá? Aí, legal, né? Agora eu posso dar outro S com menos atuação ainda. Vou deixar bem pequenininho aqui o buraquinho, igual a gente fez lá em cima. E agora eu vou mover para cima, porque a maçã, os dois polos é afundadinho, em cima e embaixo, né? Vou dar um GZ e vou aumentar um pouquinho a atuação aqui, ó, para esse aqui ficar lá mais para dentro, assim, né? Aí, ó, temos aí. Ops. Apertar a vírgula no teclado numérico aqui, ele vai dar um zoom pra gente, tá? Aí, ó. Eu acho que já tá um formatinho razoável para maçã, né? O que vocês acham? Tá legal? Eu acho que já ficou um formato bem legal. Eu vou pegar essa daqui, ó, com Alt, vou dar um GG nela, subir um pouquinho mais. E talvez essa daqui, ó, GG também, um pouquinho mais. Acho que não, acho que na verdade essa daqui, na verdade essa aqui eu vou ter que dar um GG nela, para ficar mais para baixo. E essa daqui eu vou pegar e diminuir ela um pouquinho aqui. Ixi, não deu certo não. Vamos ver. Vou dar um Ctrl R aqui, gente, ó. Ctrl R, ESC. E aí eu vou escalar mais para dentro, só que diminuindo a atuação aqui, tá? Aí, ficou mais realista, né? Eu acredito que ficou melhor. Talvez, eu acho que aqui, ó, ou aqui também, caberia descer um pouquinho, né? GZ.
Aí, ficou meio esquisito, a gente dá um GZ. Tá bom? Formatinho da nossa maçã. O que a gente vai fazer agora? Aplicar o Shade Alt Smooth, né? Botão direito aqui. Ah, só que isso aqui é fora do modo de edição. Tab, Shade Alt Smooth, tá? E a gente vai aplicar aquela Modifier Subdivision Surface. Lembra do atalho? Ctrl 2 aqui, vamos fazer com duas subdivisões. Aí, aqui embaixo ficou melhor, em cima ficou um pouquinho estranho, né? Em cima a gente pode fazer o que agora? A gente pode editar aqui onde ficou um pouco estranho, talvez dar um GZ aqui, ó. E talvez escalar um pouquinho para dentro, eu acho, não sei. Vamos ver. Ficou muito quadradão, né? Talvez eu vou dar um Ctrl R aqui, ó. Esse que dá um GZ para dar um efeito um pouquinho mais arredondado aqui em cima, tá? Essa daqui eu vou dar um GG para movimentar ela um pouquinho também. E acho que é isso. Talvez a parte de baixo rolava a gente dar um GZ aqui nela, com bastante influência. Deixar um pouquinho mais comprida, né? Tem várias espécies de maçã. Algumas vão ser mais compridas, outras mais redondas, né? Vamos olhar com textura para ver como tá ficando. Vou sair do modo de edição. Eu acho que já tá bem interessante, não tá? Talvez afinar um pouquinho mais embaixo. Vai depender muito da maçã, como eu falei, né? O que falta agora? A gente vai criar um cabinho ali para ela, tá? Então, para criar o cabinho, eu vou pegar aqui no meio, vou voltar para o modo sólido. Peguei o meio aqui, tá vendo? Ele já é como se fosse o começo do cabinho ali. Eu vou dar um Shift D para duplicar. Aí duplicou, vou dar um ESC. E agora eu vou dar um E, uma extrusão. Vou dar um E, só que ele vai fazer extrusão para qualquer lado. Vou apertar Z aqui para subir aqui assim, ó. Tá? Aí. O cabinho, ele é mais grossinho em cima, né? Então eu vou dar um S aqui, só que vou dar um S e diminuir bem a influência aqui, tá? Ele é mais grossinho aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um outro E com Z e escalar agora. Diminuir a influência aqui. Escalar, vou dar um GZ. Outro E aqui com um Z menorzinho. Escalar. Com um pouquinho de influência. Eu acho que aqui já a gente pode dar um GZ aqui para descer um pouquinho. Ó. Eu vou fazer outro E, cancelar com ESC. Vou desativar o Proportional Editing agora, aqui, ó. Ou aperta O também. Vou escalar bem para dentro aqui. Lembra aquele que a gente faz a última? Essa vai ser nossa penúltima. E aí mais uma, um E, e escalar para dentro aqui. Nessa aqui eu vou apertar o F de faca. Tá? Que com isso ele vai gerar esse efeito nela. Bom, que falta agora aqui? Esse cabo está muito reto, né? Vamos dar um Ctrl R aqui, fazer umas 2, 3 divisões aqui nele. Dar um ESC. E aí a gente vai com aqui vamos pegar essa daqui, ó, por exemplo. Eu vou dar um GX aqui. Talvez. Essa outra aqui. Talvez você precise dar uma girada também, tá? Dar um RX ou Y, talvez. Esse de cima a gente pode pegar ele, dar um G. Vou apertar O para ativar o Proportional Edit. Vou dar um G. Aumentar a influência dele aqui. Aí, acho que ficou um cabinho. Talvez ficou muito grande, né? Vou afinar ele aqui um pouco. Dar um S aqui, ó. Acho que aqui também rola. Te dar um S aqui um pouquinho. Esses de baixo aqui também, um pouquinho, ó. Tá razoável, né? Não vai ficar perfeito. Só que a gente tem um problema. A textura, ele tá com a mesma textura da maçã, tá vendo? Então, eu vou aumentar um pouquinho esse ângulo aqui. Smooth by angles, ignore sharpness, sei lá. Agora, no modo de edição, eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou pegar qualquer uma coisa aqui, vou dar um Ctrl L para pegar
só a parte do cabinho. Nós vamos trocar o material do cabinho. A gente vai aqui no material. Tá vendo que aqui são slots de materiais? A gente vai dar um maisinho aqui, ó, para criar um material novo, um slot novo, na verdade. E aí eu vou criar um material novo, que a gente também não tinha. Vou colocar a cor dele, vão aqui no vermelho, entre o vermelho e o laranja, e pôr um marrom escuro, né? Que é mais ou menos a cor do cabinho. O roughness vou deixar em 0,03, alguma coisa assim. E agora eu vou dar um assign aqui, tá? Aí ele ficou aí o cabinho. Eu acho que eu tenho que pôr um pouquinho mais de roughness ainda. Aí, ficou melhor, né? Então tá aí, gente, nossa maçã também modeladinha, né? Lá embaixo, ó, tem um furinho ainda, né? Que a gente não fechou aquele furinho. Se eu entrar no modo de edição e no modo sólido, eu consigo enxergar. A gente poderia pegar aqui esse furinho aqui de baixo, fazer uma extrusão, desativar o proportional, fazer uma extrusão aqui, ó, e dar um esque, escalar para dentro aqui e apertar F de faca para fechar a face. E aí, aqui eu vou aplicar o mesmo material do cabinho, tá? Vou dar um assign aqui só nessa face. Com isso, vocês vão ver que vai ficar fechadinho agora. Não vai dar para ver lá esse buraco. O material da maçã, a gente pode pôr também um pouquinho menos de roughness, eu acho. Ah, não, calma aí. Esse aqui é o do coisa, né? Vamos pegar aqui o material da maçã em si. E aí eu vou tirar o roughness dele um pouco. A maçã, geralmente, ela é mais brilhosa, né? Tem um polimento aí, uma coisa assim. Ela não é tão polida, ela tem umas irregularidades. Mas nesse tutorial, vamos deixar um pouquinho de lado esse detalhe tão aprofundado para a gente se concentrar em terminar, né? Senão vai ficar muito grande, vocês vão cansar de mim, tá bom? Então é isso, gente. Modelamos hoje 3 frutas, tá? E a banana, a maçã e a carambola. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou juntá-las aqui para a gente ver o resultado. Cadê? Ali, ó. Vou pegar essas duas ali, vou dar um GX. Vamos deixar todo mundo junto aqui agora. Qual que é a ideia? No próximo tutorial, a gente vai animar isso aqui. A gente vai multiplicar essas frutas. E a gente vai animar elas caindo dentro de uma bacia, tá? GZ, GX, GZ. A gente vai animar elas caindo dentro da bacia, então. Com física, que o Blender tem um simulador de física. Tá? Modelamos ali, ó, que legal o efeitinho da carambola, tá? Modelamos a banana, a maçã, a carambola, né? Novamente, igual eu falei para vocês, vou deixar tutoriais só dessas 3 coisas aí para vocês se aprofundarem e deixar mais bonito ainda. Eu acho que já ficou um resultado razoável, né? Tem algumas coisinhas para melhorar, mas já ficou bonitinho, tá? Então é isso, gente. Lembrando também, se vocês gostarem desse material, deixe o seu joinha aí pra gente, compartilha, se inscreve no canal para você receber. A gente vai tentar postar dessa série aqui um vídeo por semana. Esse vídeo aqui acho que eu vou atrasar ele um dia, mas toda semana a gente vai postar e vai ser bem legal o resultado final, tá? Então acompanhe com a gente, compartilha com os amigos e é isso aí. Um grande abraço.